Quero hoje dar continuidade à série de mensagens que nós iniciamos na semana passada. Pastor Marcos Galdar, pastor da Primeira Igreja Batista em Madureira, começou semana passada com uma palavra muito abençoadora, falando sobre os propósitos de Deus para a família. Porque a ênfase do mês de maio em nossa igreja é quem ama, cuida da sua família. E na semana passada, então, ele nos deu uma visão geral de quais são os propósitos de Deus para a família. E ao longo desses próximos domingos, então, eu quero falar sobre alguns aspectos e algumas áreas da família. Eu quero começar essa noite, então, falando sobre casamento. E a pergunta que surge é: casamento é sonho ou pesadelo? Sonho. Teve gente que não respondeu. Foi interessante que hoje pela manhã, quando eu falei acerca desse texto, falei que a mensagem seria: casamento é sonho ou pesadelo? Alguém disse assim: depende, pastor, depende. Depende, pastor. É interessante que a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que o casamento ele deve ser honrado por todos. O casamento ele tem que ser honrado por todos. O casamento, conforme foi planejado por Deus, foi feito para ser um sonho e não um pesadelo. E é interessante que, para entender essa ideia do casamento como sonho, o casamento como algo honrado, é preciso que a gente volte onde tudo começou. É preciso que a gente retorne onde a história do casamento começou. E onde é que a história do casamento começou? No Éden, lá no Gênesis. Então você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E o que eu quero compartilhar com você e caminhar com você ao longo dessa noite aqui, e também você que participa conosco pela internet, é tentar chegar à conclusão, ou chegar a uma resposta com convicção. Casamento é sonho ou pesadelo? A minha oração é que você saia nessa noite, o meu propósito é que você saia nessa noite com uma resposta convicta. Se for sonho, você diga: pastor, é sonho. Se você não tiver certeza, você sai de cima do muro e diga: Senhor, pastor, é um sonho. E se talvez você chegou aqui dizendo e não teve coragem: pastor, casamento é pesadelo. A minha oração é que nessa noite Deus transforme o seu coração. Deus, através da palavra dele, transforme e comece a transformar, e te desafia a começar a transformar o teu pesadelo em um sonho. Amém? Misericórdia. Você acredita que Deus pode transformar sonhos em pesadelo? Amém? Tá vendo? Eu quero saber, hoje vocês estão meio assim, eu estou testando para ver se vocês estão, amém? Amém? Eu quero... Misericórdia, né, Cristina? Agora, você acredita que Deus pode transformar pesadelos em sonhos? Aí sim. Eu quero saber se você está ligado em mim ou está no piloto automático. Tem gente que é no piloto automático. Na hora que ele terminar, eu digo amém. Abre o teu coração, abre o teu ouvido, coloque a tua mente no que Deus vai dizer para você. Não porque eu vou falar, mas porque talvez o que Deus tenha falado já para mim, colocado no meu coração, seja algo que pode mudar a tua história, pode mudar o teu casamento, ou pode usar a sua vida para mudar o casamento de alguém com quem você vai encontrar essa semana, uma situação que Deus vai te colocar, ou quem sabe alguém que já até te procurou. Sabe, queridos, quando a gente olha para a história dos começos, quando a gente lê lá o capítulo 1, antes do capítulo 2, a gente percebe que quando Deus criou todas as coisas, Ele diz que a criação estava completa, ela estava perfeita, tudo era bom. Mas no sexto dia, ela ficou mais do que perfeita. No sexto dia, Deus viu que era tudo muito bom. O capítulo 1, versículos 27 e 31 vão dizer isso, que ao final do sexto dia, melhor dizendo, nos 5 primeiros dias, tudo estava bom. Mas ao final do sexto dia, ele disse que tudo estava muito bom. Sabe por quê? Porque no sexto dia, Deus celebrou o primeiro casamento. E aí você que não é casado diz assim: vem essas mensagens para casal, não sei o que eu vim fazer aqui hoje. Talvez você que seja divorciado ou viúvo: eu não sou mais casado, não tem nada para mim hoje. Eu não tenho mais o meu esposo, a minha esposa não serve mais para mim. Eu quero dizer para você que essa palavra é para todos nós. Porque se você é casado, essa palavra talvez seja um momento para você fazer uma avaliação
e uma correção dos rumos do seu casamento. Se você é solteiro, namorado ou noivo, porque hoje de manhã eu disse que era uma palavra que servia tanto para casados como para solteiros. Aí uma abençoada disse para mim: pastor, eu nem venho. Eu falei: por quê? Porque eu sou noivo. Eu não sou solteiro nem casado, eu sou noivo. Então, para você que Deus fala em todo tempo, né? Casado, solteiro, namorado ou noivo, é importante por quê? Porque casamento, ele começa no namoro. Eu não estou dizendo que a pessoa com quem você está namorando hoje, vai ser a pessoa com quem você vai se casar. Tomara que seja, se for ela a pessoa de Deus para a sua vida. Mas o seu casamento começa a ser desenhado, o seu casamento começa a ser planejado, o seu casamento começa a ser construído no seu namoro. Então o que eu vou dizer para você aqui, vale para você que está namorando, vale para você que está noivo e vale para você que nem começou a namorar. Porque o seu casamento às vezes começa na hora de escolher o namorado ou a namorada. E para você que é divorciado, talvez viúvo, ou solitário, escolheu viver uma vida só, e é uma opção, a palavra de Deus diz isso. Talvez essa palavra seja uma oportunidade para você perceber se você realmente está pronto para começar de novo, ou se é melhor continuar sozinho. Essa palavra talvez seja uma oportunidade de Deus falar para o seu coração e Deus mostrar para você se você realmente está pronto para recomeçar a reconstruir uma vida familiar e conjugal, ou quem sabe Deus vai dizer para você que é o tempo de ficar sozinho. Agora deixa eu deixar claro uma coisa para você, antes de mais nada, e que está na Bíblia, eu não vou entrar e vou me aprofundar nisso. Não existe exceção. Essa é uma palavra para solteiros, namorados, noivos, divorciados, viúvos, sós e casados. Porque não existe exceção. Ficar, sexo fora do casamento, carícias, intimidade fora do casamento e coisas parecidas não são opções bíblicas. Vamos deixar claro isso. Não existe exceção. Esta palavra é para todos nós. Porque ficar, sexo fora do casamento, carícias, intimidades antes do casamento, não são opções bíblicas. Guarde uma coisa no seu coração. Não existe test drive de relação conjugal. Isso pode ser muito bom para você escolher carro, né? Pode ser muito bom para você escolher experimentar outras coisas, mas esse não é o caminho bíblico, não é o caminho correto, e eu não conheço um casamento que deu certo porque fez test drive. Porque casamento é um processo de construção de vida a dois dentro dos parâmetros de Deus. O resto é pecado. Guarde isso. Casamento é um processo de construção de vida a dois dentro dos parâmetros de Deus. O que está fora disso é pecado. E o salário do pecado é morte. Por isso muitos casamentos já começam destinados a morrer. Já começam destinados a acabar. Já começam destinados à separação. Porque começam no pecado. Mas é interessante que quando tudo começou, lá no Éden, em Gênesis capítulo 2, era tudo um sonho. O próprio Deus diz então no capítulo 1, versículo 31, que tudo havia ficado muito bom. Se você observar, a Bíblia vai colocar aí no capítulo 1, os versículos 27 e 28, a parte A principalmente, o casamento como uma criação perfeita. E o que eu quero chamar a sua atenção é que casamento como criação perfeita de Deus acontece entre um homem e uma mulher. Olha aí o capítulo 1, versículos 27 e 28 de Gênesis. Capítulo 1, versículos 27 e 28, a parte A. Olha como é que Deus celebra o primeiro casamento. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sabe, querido, casamento como criação perfeita de Deus, acontece entre um homem e uma mulher. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, que esse é o casamento abençoado por Deus.
Versículo 28, parte A. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus os uniu. E então no versículo 28, parte A, diz que Deus os abençoou. Deus abençoa esse tipo de casamento. Esse é o casamento abençoado por Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou como primeiro casal Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Guarde isso. O que Deus abençoou, e quem Deus abençoou como primeiro casal, e o que a Bíblia diz que é casamento abençoado por Deus, é um casamento entre um homem e uma mulher, Adão e Eva, e não Adão e Ivo. O que foge disso é pecado. É o que a Bíblia diz. O capítulo 2, versículo 22, você percebe que quem entrou com a primeira noiva, quem foi? Olha no versículo 22 do capítulo 2. Quem foi que entrou com a primeira noiva no dia do casamento dela? Deus. É Deus quem traz. Deus fez uma mulher, traz essa mulher para o homem, e tudo era um verdadeiro sonho. Casamento bíblico, casamento para ser sonho, é casamento que tem que ser construído fora do pecado. É casamento que tem que ser construído entre um homem e uma mulher. Esse casamento Deus abençoa. Esse casamento tem a bênção de Deus, porque foi assim que Deus o criou, foi assim que Deus o planejou. Mas a história continua. E o capítulo 2, então, vai contar detalhes dessa história. O capítulo 1 é um resumão dos 7 primeiros dias. O autor bíblico não conta detalhes, mas o capítulo 2, o autor bíblico vai contar detalhes dessa história. E vai nos mostrar como é que esse sonho começou a se tornar um pesadelo. E é importante você estar atento a isso, para que você possa aprender com os erros de Adão e Eva, o primeiro casal, erros que talvez você esteja cometendo. Aprender com Adão e Eva, para que você não venha cometer os mesmos erros que o primeiro marido e a primeira esposa e a primeira mulher cometeram. É interessante quando nós olhamos para a figura do homem, nesse casamento como sonho, nós vamos ver Adão, no capítulo 2, versículo 15, com algumas funções específicas. No capítulo 2, versículo 15, quando Deus cria o homem, Deus o coloca como marido, como esposo, ele deu uma ordem para esse homem. O que está aí no capítulo 2, versículo 15? Por favor, olha aí. Capítulo 2, versículo 15. Qual era a função do homem? Qual era o papel de Adão? Colocou o homem no jardim para quê? Para cuidar, para guardar, para cultivar. A Bíblia diz que Deus ordenou a Adão que cuidasse da casa. Deus deu a ordem para Adão, para o homem, para o marido, para que ele cuidasse da casa, mantendo-a sem brechas. Se você quer que o seu casamento seja um sonho, marido, cuide da sua casa, guarde a sua casa, cuide do seu casamento, guarde o seu casamento, invista no seu casamento. Existe uma tradução que traz a expressão cultivar. Deus ordenou ao homem que ele guardasse, cuidasse e cultivasse o jardim. O marido, ele é o responsável pelo cuidado, pelo suporte, pelo investimento espiritual, financeiro e emocional do casamento. O problema, queridos, de muitos casamentos que têm se transformado em pesadelo, muitos sonhos que têm se transformado em pesadelo, e usando a figura e o tema que as mulheres vão usar, né, Cláudia? No próximo sábado, encontro de mulheres, que é quando o príncipe se transforma num sapo. Né? O encontro de mulheres, próximo sábado, 18 horas. Quando o príncipe se transforma num sapo. Isso é quando o sonho se torna pesadelo. Sabe por que muitos príncipes têm se transformado em sapo? Sabe por que muito casamento, muito sonho, aquilo que é para ser sonho, tem se transformado em pesadelo? Porque maridos não têm investido, maridos que não investem, maridos que não valorizam a sua esposa, maridos que não elogiam a sua esposa, maridos que não reconhecem a sua esposa, maridos que muitas vezes nem enxergam a sua esposa, maridos que se acostumaram com o seu casamento, maridos que se acostumaram a estar casados. Para pensar comigo, marido. Esposa, você também, mas não diga nada, por favor, em nome de Jesus.
Qual foi a última vez que você fez um elogio para sua esposa? Qual foi a última vez que você disse para sua esposa que ela era uma bênção na sua vida? Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, você está linda hoje? Qual foi a última vez que você fez isso? Né? E tem crianças aqui, eu estou medindo as palavras, porque eu observei que tem crianças aqui, então eu tenho que... Qual foi a última vez? Por isso que eu estava aqui andando, observando a plateia. Qual foi a última vez que você fez isso sem esperar, você me entende? Algo em troca. Sem segundas intenções. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para passear? Não vale fazer as compras do mês no mercado. Não vale levar as crianças no médico. Qual foi a última vez que você disse, querida? Vá para o salão, faça as unhas, corte, pinte, faça qualquer coisa com cabelo, não qualquer coisa, né? Mas invista em você. Eu quero ver você mais bonita. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, eu te amo? Deus disse para Adão, Adão, eu te botei no paraíso. Mas para que o paraíso continue a ser paraíso, você precisa cuidar, guardar e cultivar o teu casamento. Isso é responsabilidade do homem. Isso é responsabilidade do marido. E talvez você diga, pastor, mas a esposa que eu tenho, ela é isso, ela é aquilo. Eu aprendi algumas coisas há alguns anos atrás. Uma delas é que mais de 90% das vezes, o que a esposa é para o marido é reflexo daquilo que ele é para ela. Se você trata a sua esposa como uma rainha, ela vai ser uma rainha para você. Mas se você trata a sua esposa como uma bruxa, ela vai ser uma bruxa para você. Se você trata a sua esposa como uma indiferente, ela vai ser indiferente para você. Se você trata a sua esposa como qualquer uma, ela vai ser qualquer uma para você. Se você quer que a sua esposa seja uma rainha, trate a sua esposa como uma rainha. Se você quer que a sua futura esposa continue a ser sempre uma princesa, sua noiva, sua namorada, trate-a como uma princesa. Não a trate como uma qualquer. O grande problema do casamento, de casamentos que têm se tornado verdadeiros pesadelos, é que maridos não têm assumido a responsabilidade do seu casamento. Maridos não têm sido cabeça. Deixa eu dizer mais uma coisa para você, marido. Eu estou dizendo, eu sou marido também. Muitas dessas coisas Deus falou para o meu coração e tem falado, eu tenho aprendido só ao longo dos anos. Existem muitos casamentos que têm se tornado verdadeiros pesadelos, porque existem maridos que são verdadeiros bananas. Eu já falei isso aqui uma vez, teve gente que não gostou, mas é verdade. Bananas, que não têm autoridade, que não dão segurança para sua esposa, que não têm o direcionamento, que não sabem fazer escolhas, que não sabem tomar decisões. Se você observar o texto bíblico, onde é que está isso nesse texto, pastor? Olha o capítulo 3, versículos de 1 a 6 do Gênesis. A mulher foi cirandada por Satanás, a mulher foi cirandada, foi tentada, caiu na armadilha de Satanás. Eva ficou conversando com o diabo. Eva ficou batendo papo com o diabo. Eva ficou dando brecha com o diabo. E o que o seu esposo fez? Nada. Nada. Quando ele soube o que ele fez, nada. Ou melhor, ele fez. Ele comeu com ela também. Ele participou do pecado com ela também. Ele se misturou com ela também. Marido, se você quer que o seu casamento seja um sonho e não um pesadelo, em nome de Jesus, assuma a responsabilidade do seu casamento. Cuide do seu casamento. Guarde o seu casamento. Invista no seu casamento. Cultive o seu casamento. Assuma o seu papel como sacerdote espiritual. Assuma o seu papel como provedor. Eu estou desempregado, isso é fase, isso é momento. Existem as exceções, é claro. Mas o fato de não estar trabalhando não significa que você perdeu a autoridade, a masculinidade e a hombridade. A autoridade não tem a ver com ganhar mais ou menos do que a esposa. A autoridade não tem a ver com ser mais forte ou mais fraco do que a esposa. A autoridade tem a ver com caráter. A autoridade tem a ver com assumir a responsabilidade que Deus lhe deu
de investir no seu casamento. Qual foi a última vez que você deu um abraço apertado na sua esposa? Não para brigar e para sufocá-la com raiva. Ou para comemorar o gol do seu time e ela estava na sala. Isso não vale. Eu abracei, meu time ganhou, a coitada. Você deu um abraço nela. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você comemorou o aniversário de casamento? Você lembra, por acaso, quando é a propósito? Marido. Você lembra a data de aniversário do seu casamento? Qual foi a última vez que você a levou para jantar? Pastor, a grana está curta. Querido, não é o lugar onde você leva. Qual foi a última vez que você levou lá para dividir um cachorro quente? Com um Toby Guaraná, um Dolly Guaraná. Com 2 canudinhos. Eu garanto para você, meu irmão, em nome de Jesus. E quando eu conheci a Cláudia, eu só tinha dinheiro para isso. Era seminarista. Não é onde você a leva. Não é o quanto você gasta. Mas é a atitude que você tem de investir naquilo que Deus colocou para você cuidar, que é o seu casamento. Mas não é um privilégio só dos homens transformar sonhos em pesadelo. Porque a Bíblia diz também que as mulheres, e a mulher tem um papel nesse processo. Porque para que o casamento seja sonho e não pesadelo, é preciso que a mulher cumpra bem o seu papel. Olha o capítulo 2, versículo 18, o que o texto bíblico diz? Capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém de que maneira que Deus fez? Uma ajudadora que seja idônea. Que mais? Quais outras traduções? Que o auxilie e corresponda. Que fosse a sua outra metade. Gostei, Luquinha, já está no caminho. Você é meu filho, meu garoto. Quem olha parece que o pai é isso tudo. Pergunta para a Cláudia não, irmão, em nome de Jesus. Sabe, querido, a Bíblia diz que a mulher foi dada ao homem para auxiliá-lo e para corresponder. Eu gosto muito dessa tradução, né, que o Luquinhas deu, a nova tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim: vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Minhas irmãs, esposas de seus maridos e esposas do Senhor, se você quer que o seu casamento seja um sonho e não um pesadelo, aprenda uma coisa, e Eva não fez isso. Você foi dada ao seu esposo, Deus a colocou num casamento para ser companheira e não uma competidora do seu marido. Deus te colocou para ser a outra metade, não para ser uma concorrente dele. Deus te colocou para estar ao lado, não é abaixo, não é menos, não é capacho, não é empregada, cozinheira, passadeira e outras coisas mais que as crianças estão aqui, eu não posso dizer. Deus a colocou do seu lado, Deus colocou você ao lado do seu esposo para ser a outra metade, para completá-lo, para auxiliá-lo, para dar suporte, para suportá-lo em todos os sentidos. Suportá-lo dando suporte e muitas vezes suportá-lo suportando mesmo. Suportando mesmo. Porque, vamos e convenhamos, irmãs, deixa eu beber água antes. Se você concordar comigo, você diga amém. Tem hora que nós maridos somos insuportáveis. Teve até um marido que disse, né? Não olha para o seu lado não, né? Tem hora que os maridos são insuportáveis. O marido esquece data. O marido se arrepende do negócio, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa de novo. O marido promete que não vai fazer mais, daí a pouco já está fazendo. O marido tem muitas vezes, essa é a regra, tem exceções, a sensibilidade de um mastodonte, um tiranossauro rex. Às vezes a intenção dele é a melhor possível, mas a maneira dele falar, ele destrói, quebra o encanto completamente. A intenção é ótima, porque marido é assim.
Homem é assim. Por isso que a ideia é ser a outra metade. É completar, é ensinar, é ajudar, é mostrar. É ser companheira e não competidora. E aí, minha irmã, você tem um papel fundamental. Você que é namorada, você que é noiva, você que está pensando em casar, em arrumar um namorado, aprenda isso. Você, quando entra para uma proposta de vida de casamento e de vida a dois, você está entrando para uma parceria. Você está entrando para ser parceira de alguém para o resto da sua vida. E você é tão responsável quanto o seu esposo nisso. A Bíblia diz, e essa passagem nos ensina, que Eva foi bater papo com a serpente. E sabe o que é que ela fez? Ela levou a sugestão de Satanás para dentro do seu casamento. Existem muitos casamentos que estão se transformando de sonho em pesadelo, porque mulheres não têm tido a sabedoria de serem parceiras, de estarem ao lado dos seus esposos. O capítulo 3, os versículos de 1 a 5 diz isso, que a mulher foi papear com a serpente, foi papear com Satanás e levou isso para dentro do seu casamento. Sabe, a Bíblia nos ensina que é importante que a mulher tenha cuidado com aquilo que está levando para dentro da sua casa, para não dar brechas para Satanás. Não é isso que o autor de Provérbios diz? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola a destrói. Por que Salomão não falou isso com relação ao homem? Porque a mulher tem um papel fundamental no casamento, um papel fundamental no lar, porque o homem não é capaz disso. O papel do homem é dar suporte, é investir, é dar segurança. Mas a mulher, é duro dizer isso, mas via de regra, tem exceções, é mais equilibrada, é mais ponderada, é mais sensata, é mais prudente. Você que é casado há mais de 10 anos como eu, já deve ter percebido no seu casamento o sexto sentido que a sua esposa tem. Com relação a situações, com relação a outras mulheres, com relação a situações que estão acontecendo e você nem está se tocando. E de repente a sua esposa diz, cuidado, você percebeu isso? Você observou aquilo? Quantas vezes eu disse, não. E foi só uma questão de tempo para perceber. Mulheres, muito cuidado com aquilo que vocês estão levando para dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que vocês estão sugerindo para os seus esposos. Cuidado com aquilo que vocês estão levando, os programas que vocês veem, na moda e naquilo que é a moda, aquilo que é o atual, aquilo que é o que dá glamour. A Bíblia diz, e guarde bem isso no seu coração, que quando o homem encontra uma esposa, ele encontra a felicidade. Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra um tesouro, encontra benevolência. Uma das traduções diz, quem encontra uma esposa, encontra a felicidade. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Quem encontra uma esposa, diz o texto lá, Provérbios 18 e 22, recebeu, está lá na Bíblia, recebeu uma bênção do Senhor. Sabe por quê, minha irmã? Existe uma diferença entre ser esposa e ser mulher. É isso que a Bíblia diz. Você pode ser a mulher do seu marido, mas não ser a esposa do seu marido. São duas coisas diferentes. Porque a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, dos padrões de Deus, encontrou a felicidade e a bênção do Senhor. Porque mulheres, existem muitas por aí. Mulher não falta nesse mundo. Mas a Bíblia diz que a esposa de verdade é bênção do Senhor. Minha irmã, se você quer que o seu casamento seja um sonho e não um pesadelo, como mulher, procure ser a esposa que Deus quer que você seja para o seu marido. Tenha muito cuidado com o que você tem levado para a sua casa. Tenha muito cuidado com as suas posturas. Tenha muito cuidado com as suas opiniões. Tenha muito cuidado com as suas atitudes. Tenha muito cuidado com as suas reações. Veja bem, eu vou repetir. A Bíblia não diz que você tem que ser capacho. A Bíblia não diz que você tem que se sujeitar aos caprichos dele. E a palavra de Deus é muito clara, por isso que eu comecei falando para os homens.
A mulher é reflexo daquilo que o esposo é para ela. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer, ele começa por quem? Quando ele fala de casamento, lembra disso, Efésios 4, ele começa ensinando e exortando quem? Os maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Qual é o padrão? Como Cristo ama a igreja. Fácil, né? Só isso. Só ir para a cruz se for necessário. Aí ele diz, mulheres, sujeitem-se, submetam-se. Sejam a outra metade de seus maridos, assim como a igreja é com Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você, marido, se dispuser a assumir o seu papel e lutar para amar sua esposa como Cristo amou a igreja, eu duvido que a sua esposa não vai ser uma esposa companheira, auxiliadora, e vai inclusive suportar você nos seus piores momentos. Minha irmã, se você procurar ser uma esposa, como mulher, procurar ser uma esposa segundo o coração de Deus, segundo que Deus, muitas vezes até suportando o seu marido, não tenha dúvida, ele vai fazer tudo para amar você como Cristo amou a igreja. Até mesmo naqueles dias mais complicados. E aí é a nossa vez, homens, que vocês às vezes se tornam insuportáveis. Porque isso é o casamento. Isso faz parte da vida. É assim. Porque o que eu quero chamar a sua atenção, e a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Olha o capítulo 2, versículo 24. Olha aí, por favor, capítulo 2, versículo 24. Olha o que o texto vai dizer. Qual é o segredo desse casamento? Qual é a chave desse casamento? Por essa razão, para que o casamento seja um sonho, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ele se tornará uma só carne, amém? Ela se tornará uma só carne, amém? Não, eles, ambos, serão uma só carne. Porque o que sustenta um casamento é a mulher ser responsável com o homem, assim como o homem ser responsável para com a sua esposa. O que sustenta um casamento e transforma um casamento num sonho e impede que ele se torne num pesadelo, é isso que a Bíblia diz. O homem renuncia, o homem abre mão, e a mulher corresponde a isso, e a mulher reage a isso. E se você observar o versículo 5, algo que parece banal, algo que parece comum, algo que parece simples, mas é fantástico que está no versículo 25, que quando isso acontece, olha o que diz o texto, o homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Porque quando há cumplicidade, quando há intimidade, quando há honestidade, quando há sinceridade, não há o que esconder, não há do que se envergonhar, não há o que mentir, não há do que reclamar. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que casamento, segundo o projeto de Deus, foi feito para ser sonho. Ora, existe uma responsabilidade mútua para isso. Isso implica em deixar e unir. E aqui eu quero resgatar uma palavra para as esposas. Só para dar um exemplo muito prático que eu acabei não dando. Qual foi a última vez que você disse para o seu esposo que o amava? Qual foi a última vez que você fez um jantarzinho especial, à luz de velas, mandou as crianças para a casa da mãe, da sogra, da cunhada, do irmão da igreja, e deu dinheiro para o cinema, para o PlayStation, para seja lá o que for, dizer, queridos, vão com Deus na sexta, a gente se vê no domingo na igreja. Qual foi a última vez que você se produziu para o seu esposo? Se arrumou para ele, para que quando ele chegasse, né, e você balançasse os cabelos, o tempo parasse, os passarinhos cantassem, a orquestra tocasse. Isso é sua responsabilidade. Qual foi a última vez que você foi sábia, muitas vezes, até mesmo quando ele estivesse errado, para se calar, não revidar, guardar no seu coração e encontrar a hora certa de dizer, você está errado. Você não agiu correto comigo.
Qual foi a última vez que você foi a outra metade e completou o seu esposo naquilo que ele é fraco? Naquilo que talvez pela sua natureza masculina, ele nunca vai conseguir ser. Por isso que Deus nos fez tão diferentes. Até porque casamento, e qual é o símbolo do casamento? O símbolo do casamento é uma aliança. Deixa eu aproveitar, Deus mandou eu falar, eu vou falar. Meu irmão, não importa se é mecânico, se você perdeu no ralo, na privada, jogando bola, é inadmissível. É a minha opinião. Maridos e casais que não usem aliança. Aliança não vai mudar a vida de ninguém. Aliança não tem um poder sobrenatural, nem a aliança que vai mudar a vida de ninguém. Mas isso é símbolo do compromisso que você tem com o seu cônjuge, com o seu esposo e com a sua esposa. O significado disso foram os votos que você um dia trocou, seja diante do altar, do pastor, do padre, do juiz de paz. É o símbolo de que por mais distante que você esteja, dele ou dela, existe alguém com quem você tem um compromisso de construir juntos um sonho e não um pesadelo. Sabe por quê? Porque no momento, quando vocês trocam aliança, vocês simbolicamente estão fazendo aquilo que deve acontecer todos os dias. No momento da troca das alianças, dos noivos, qual é a primeira coisa que é preciso fazer para colocar a aliança na mão do outro? O que é que precisa fazer? Quem já casou? Ninguém casou aqui, não? O juramento, mas o ato de trocar a aliança, porque jurar é fácil. Falar, todo mundo fala. Mas o que tem que fazer? Não adianta, vamos trocar as alianças, eu te recebo como minha esposa, tá bom. Estender a mão. Se você for trocar as alianças com a mão para trás, vai ficar lindo, mas não vai acontecer nada. Você pode dizer que ama, pode cantar, pode declamar. Você precisa estender a mão para o outro. Casamento para ser sonho tem que ter a disponibilidade do marido e da esposa. Estarem a cada dia dispostos a estenderem uma mão para o outro. A estenderem uma mão para o outro. Estarem sempre disponíveis um para o outro. O que mais que é preciso fazer para trocar as alianças? Eu estendi a mão. E aí? Abri a mão. Dá para colocar a aliança? Não, que ele está aqui. Eu te recebo como minha esposa, se vira. Precisa abrir a mão. Casamento, querido, querida, você que está namorando, você que está noivo, vai casar. Não vai dar para brigar e voltar para casa da mamãe e amanhã a gente conversa. Não vai dar para discutir a relação depois. Casamento é abrir mão. Casamento para ser sonho e não pesadelo é abrir mão, é renunciar. Alguém tem que ceder. Um abre mão num momento, outro abre mão em outro momento. Senão vai virar pesadelo. Senão vai virar discussão. Senão vai virar bate-boca. Senão vai virar agressão física. Senão vai virar ofensa. Senão vai virar um inferno. Para que o casamento seja sonho, é preciso abrir mão. Talvez o seu casamento tenha se tornado um pesadelo porque você não abre mão de jeito nenhum. Disso eu não abro mão. Dificilmente, seu casamento vai voltar a ser sonho. Mas eu estendi a mão, eu abri a mão, o que é preciso? O que o outro tem que fazer? Antes de colocar, mas ele coloca a aliança assim, vamos lá, muito bem. Quando coloca assim, ele fica, se a pessoa está nervosa, está no dia do casamento, vamos colocar a aliança, vamos lá. O que geralmente o noivo faz com a noiva faz com o noivo? Não é isso? Segura com uma das mãos? Para que a aliança seja celebrada e o casamento seja sonho e não pesadelo, é preciso que você esteja disposto a segurar a mão, ser suporte do outro. Os seus momentos de insegurança, os seus momentos de fragilidade, os seus momentos de nervosismo, é preciso que você, como esposa ou como esposa, esteja disposto a dizer, eu estou aqui com você. Não tenha medo. Não se sinta inseguro. Ainda não acabou. Não se entristeça. Não desista. Nós ainda estamos juntos. Sabe, a minha pergunta para você nessa noite é... Aliás, a minha fala para você nessa noite é... Para viver um sonho no seu casamento, você precisará abrir mão, renunciar a algumas coisas e assumir compromisso com outras.
A pergunta que fica é do que é que você, ou de quem você precisa abrir mão? Do que é que você tem que abrir mão hoje? Ou de quem você precisa abrir mão para que seu casamento seja um sonho? Talvez você tenha que abrir mão do seu temperamento. Você tenha que abrir mão do seu orgulho. Você tenha que abrir mão da sua história familiar. Tem muito casamento que se tornou pesadelo por conta da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, mamãe me ensinou assim, eu cresci assim, e se quiser eu vou ser assim. Isso é batata para sonho virar pesadelo. Talvez você tenha que abrir mão das suas atitudes. Talvez você tenha que abrir mão de algumas ideias. Talvez você tenha que abrir mão de pessoas. Talvez você tenha que abrir mão da sua família. Não é que você vai abandonar a sua família. Mas casamento, a Bíblia diz, é deixar pai e mãe. Problemas de casais se resolvem dentro de casa. Você pode pedir ajuda a pastor, pode pedir ajuda a psicólogo, a profissionais, de acordo com a sua necessidade. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pai e mãe são uma bênção. Mas em problemas conjugais, não são os melhores conselheiros. Eu digo isso em curso de noivos. Porque o pai e a mãe vão sempre puxar brasa para quem? Para o filhinho ou para a filhinha. Por mais que tentem ser isentos, por mais que amem um genro ou a nora, o pai e a mãe sempre vão puxar brasa. Ah, mas o meu filhinho não é tão ruim assim. Ah, mas a minha filhinha não é tão enjoada assim. Não, o meu príncipe, não, ele não falou isso. A minha princesa gritou, jogou panela. Não, foi um momento. O meu bebê xingou você. Não, de maneira, não. Ela está equivocada. Vem cá para o colo da mamãe, vem. Vem cá que papai vai te dar, ela não te merece. Ele é um grosso. Queridos, eu tenho sido procurados por pais e mães de jovens, marmanjo e marmanja velha de 18, 20 anos. Vou falar sobre isso semana que vem, que é Pais e Filhos. Que trata seus filhos como verdadeiros débeis mentais. E é adolescente jovem de 18, 20 anos que não cresceu. Não sabe escolher a roupa que vai vestir. Não sabe escolher o que é certo e errado. Tem filho de 3, 4 anos deitando e rolando na cara de pai, mãe, mandando, gritando, pai e mãe correndo igual besta atrás de filho. O filho é que manda o que quer, eu não quero. Adolescente que diz a hora que vai chegar, o que vai fazer, mas isso é semana que vem. Se tiver coragem, volte para ouvir o que Deus vai dizer. Deus mandou dizer, eu estou apanhando sozinho, eu estou apanhando como marido, como pai, meus filhos. O que eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, é que você precisa saber nessa noite de quem ou do que você precisa abrir mão para que seu casamento se transforme num sonho. Mais do que isso, usando essa figura da aliança, com o que é que você precisa se comprometer? Porque o que a gente entendeu é que precisa abrir mão, renunciar, mas não adianta só abrir mão e renunciar, você precisa assumir compromisso. Você precisa assumir o compromisso o quê? De orar junto com a sua esposa? Você precisa assumir o compromisso o quê? De ter mais diálogo com ela, se esforçar. Você tem que assumir o compromisso de quê? De ser mais paciente com o seu marido. Você precisa assumir o compromisso de quê? De talvez perdoá-lo, de arrancar a amargura do seu coração. Sabe, é interessante, e a palavra de Deus nos ensina isso de uma maneira muito clara. O final dessa história está no capítulo 3, versículo 8. Eu vou terminar. Abra lá, por favor. Capítulo 3, verso 8 de Gênesis. O casamento começou como um sonho. Nós começamos falando sobre isso. No 6º dia, Deus entrou com a noiva, tocou a marcha nupcial, tocou nada, né? Mas tocou lá os passarinhos, lá o jardim, Deus entrou com a noiva, Deus celebrou o casamento, paraíso, e no final o próprio Deus diz, olha que beleza, isso é o paraíso, isso é muito bom. Quando a gente chega no capítulo 3, versículo 8, o sonho se transformou num pesadelo. Mas olha o que diz a palavra de Deus, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus
entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Sabe, é interessante que algumas expressões desses versos me chamam a atenção. A primeira delas é que eles ouviram a voz do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, ainda que o seu casamento, que o seu namoro, que o seu noivado tenham se transformado, ou estejam a caminho de se transformar num pesadelo, ainda assim Deus continua a falar com você. Ainda assim Deus continua a falar com você. E eu sei que Deus ao longo desses dias tem falado com você. Eu sei que Deus nessa noite, talvez por maior que seja o pesadelo que você esteja vivendo, Deus continua a falar com você. Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que mais do que falar, Deus faz uma pergunta. Tem problema, essa parte é semana que vem. Faz parte do processo. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Deus faz? Onde é que você está? Deus não somente fala, mas Deus continua procurando por você. Deus quer saber como é que você está. Deus quer saber como é que está o seu casamento. Por maior que tenha se tornado o pesadelo do seu casamento, por mais difíceis que sejam os problemas, ou talvez por menores que sejam, Deus continua interessado em você e no teu casamento. Deus quer saber como é que você está. Deus quer saber como é que vocês estão. Mas aí qual é a reação do ser humano? Qual é a reação do homem? Ele fica com medo e escondido. Ele fica com medo e ele se esconde. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que não só no casamento, mas em diversas áreas da nossa vida, existem sonhos que acabam se tornando pesadelo. Mas Deus pode transformar o seu pesadelo em um sonho. Baste que você tome as decisões corretas. Sabe o que você precisa fazer? E não importa se você está casado ainda, ou se o seu casamento já foi destruído, se é divorciado, separado, ou se você ainda não se casou, e guarde esse passo, guarde esse processo. Se você quer transformar esse sonho, esse pesadelo em sonho, se você quer permitir que Deus transforme o seu sonho num sonho mesmo, e que ele não se transforme num pesadelo, basta que você tome decisões corretas. Primeiro, ouça a voz do Senhor. Onde você está? Em que momento você está hoje do seu casamento, do seu relacionamento conjugal, da sua vida emocional? Em crise? Em que momento você está namorando? Em que momento você está noivando? Em que momento você está reconstruindo o seu casamento? Em que momento você está sonhando com um novo casamento, com uma nova história? Em que momento você está decepcionado, desiludido, frustrada? Ouça a voz do Senhor. Segundo, não tenha medo. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo do que o futuro lhe reserva. Terceiro, não se esconda do Senhor. Não tente se esconder dele. Não tente fugir dele. Mas diga para ele: Senhor, esse sou eu. Essa sou eu. Esse é o meu casamento. Esse é o meu namoro. Esse é o meu noivado. Esses são os meus sonhos. Eu errei, ela errou, ele errou, mas nós cremos que o Senhor pode transformar os nossos pesadelos em sonhos. Eu creio que o Senhor pode abençoar os sonhos que eu tenho no meu coração, com o meu namorado ou com a minha namorada, de ter um casamento abençoado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor pode abençoar os sonhos que eu e a minha noiva, ou meu noivo, temos, de termos um casamento abençoado pelo Senhor. Eu termino dizendo para você que quem ama, cuida da sua família. Mas cuidar da sua família
começa pelo seu casamento. A pergunta é, você quer viver um sonho ou um pesadelo? A escolha é sua. A escolha é sua. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero fazer um convite para você. O que você quer construir ou reconstruir? Sonho ou pesadelo? A escolha é sua. Eu sei que Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu sei que Deus está perguntando para você como é que você está. Então ouça a voz de Deus. Não tenha medo de viver e de lutar pelos seus sonhos. Mas pare de se esconder de Deus e diga para Ele o que você sonha, o que você quer, quais são os seus medos, quais são os seus problemas, do seu cônjuge. Você está disposto ou disposta a abrir mão? A renunciar? Você está disposto a ir na direção do outro ou da outra pessoa, do seu relacionamento? Você está disposto a assumir novos compromissos nessa noite? Se você quer fazer isso, eu quero orar por você, pelo teu casamento, pelo teu namoro, pelo teu noivado, ou até mesmo por você que está orando e pedindo a Deus um rapaz ou uma moça do Senhor, que você não faz ideia de onde esteja, mas sonho, casamento que é sonho, começa no namoro, começa até mesmo antes do namoro. Dizer, Senhor, esse é o meu sonho, eu coloco ele diante do Senhor. Você quer fazer isso nessa noite? Eu quero orar por você. Eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente. Não somente para isso, para que eu orasse com você. Eu estou descendo aqui, mas eu não vou demorar. Eu vou pedir que você não demore. Se você quiser vir com o seu esposo, com a sua esposa, seu namorado com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. Essa canção diz assim, eu quero dedicar o meu lar a ti. Começa pelo seu casamento. Talvez só você está aqui, você é o esposo, você é a esposa. Começa por você. Só você está aqui. Talvez você é solteiro, não tem nem namorado e namorada. E diz, Senhor, eu quero consagrar o meu lar ao Senhor. Eu quero começar certo. Eu quero começar certo. Eu estou pensando no namorado, numa namorada, mas eu nunca falei sobre isso com o Senhor. Pode vir, eu quero orar por você. Você quer vir com o seu esposo, com a sua esposa, renovar a aliança diante do Senhor? Talvez vocês nunca tenham feito isso. Há 1, 5, 10, 15, 20 anos atrás, fizeram votos. E nunca renovaram. E hoje querem diante do Senhor renovar esses votos. Renovar esse compromisso diante de Deus. Talvez você quer reconstruir. Eu sei que é difícil, eu vou me expor. Querido, é o seu casamento, é a sua vida. Só diz respeito a você. Só diz respeito a você, o Senhor. Deus fez para que seja um sonho. Agora cabe a você. Isso pode ver, a igreja está de olhos fechados. A igreja está de olhos fechados. Se você é solteiro, você está namorando, você é noivo, você é casado, você não importa, essa palavra é para todos. Porque Deus fez para que isso seja um sonho. E Ele sabe o que está no seu coração. Você quer vir? Pode sair do seu lugar, eu quero orar por você. Deus está falando com você, eu creio nisso. Ouça a voz de Deus perguntando como é que você está. Onde é que você está? Eu quero cuidar de você, eu quero perdoar você, eu quero te ajudar. Agora, não tenha medo. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz que o problema de Adão e Eva não foi terem errado, mas foi terem se escondido de Deus e terem medo do que podia acontecer. Não se esconda de Deus, não tenha medo. Consagre. Diga, Senhor, é assim que está o meu casamento, é assim que está o meu noivado, meu namoro. Senhor, esse é o meu sonho. Eu quero dedicar o meu lar, o meu casamento ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a começar por mim. Como marido, como esposa, como namorado, como namorada. Eu quero honrar minha namorada, eu quero honrar meu namorado, minha noiva, meu noivo. Quero começar certo. Você quer vir? Eu não vou insistir mais. Mas se o Espírito de Deus está falando no seu coração, porque assim como Deus passeou pelo jardim do Éden, à procura daquele primeiro casal, Deus está aqui nessa noite passeando. Eu sei que Ele está procurando por você. E se Ele falou no teu coração e Ele perguntou, não pastor, mas se Deus perguntou para você, como é que você está? Eu quero cuidar de você. Você tem duas opções: continuar com medo e se esconder e ficar aí sentado,
como Adão e Eva fizeram, e a história deles não mudou. Veio maldição em cima de maldição, seus filhos se matando, se destruindo. Ou você pode mudar essa história. Você pode permitir que Deus transforme esse pesadelo num sonho. Se você crê nisso, isso, pode vir. Levanta do seu lugar em nome de Jesus. Venha com seu esposo, sua esposa, venha sozinho. É você e o Senhor. Pode vir em nome de Jesus. Nós vamos orar. Depois vamos adorar o Senhor. Mas se Deus falou o seu coração, não endureça o seu coração. Deixa Deus transformar. Ou deixa Deus começar a construir e tornar esse sonho realidade. Talvez essa noite Ele te falou de coisas que você precisa fazer. Você quer vir? Sai do seu lugar em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está me incomodando, mas eu não posso e não consigo, não sou capaz de convencer você. Se você não quiser, e por isso que Deus é tremendo, Ele te dá a liberdade de escolher o que você quer fazer com a sua vida. Mas não se esqueça, você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Você quer vir? Você moço, moça, você marido, esposa que está lutando aí. É a última vez que eu te pergunto, em nome de Jesus. Toda vergonha, medo, qualquer coisa que esteja passando pela sua mente aí, eu quero como servo de Jesus declarar que isso está quebrado em nome de Jesus. Você pode levantar e vir, isso, aleluia. A igreja tem que estar de olhos fechados. Você não tem que olhar para ninguém, olha para você, isso, pode vir, da galeria, isso. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o que Satanás está se irandando aí, está colocado por terra em nome de Jesus. Jesus está quebrando isso agora. Ele pode fazer isso. Porque Deus está passeando aqui como passeou pelo jardim na pessoa do seu Espírito. E a serpente aqui não tem vez não, a voz dela está sendo calada agora em nome de Jesus. O sopro de Satanás está sendo calado aqui em nome de Jesus. E se algo está te prendendo aí nessa cadeira, levanta em nome de Jesus. Você tem autoridade em nome de Jesus. Isso, pode vir. Vamos orar? Você quer vir ainda? Pode vir. Vamos orar? Quero fazer o último pedido a você que tem, pela graça de Deus, experimentado um casamento que entre lutas e dificuldades, tem visto os sonhos de Deus se realizarem no seu casamento, na sua vida. Quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui abençoar uma dessas pessoas que está aqui. Venha com o seu esposo, com a sua esposa. Se você tem autoridade espiritual, se sente à vontade para isso. Casamento perfeito não existe, não é isso que eu estou dizendo. Mas que entre lutas, dificuldades, você tem experimentado a graça de Deus, vocês têm chorado juntos, talvez paga o preço. Vocês têm brigado, mas têm sido restaurados, têm errado, mas têm visto Deus transformar pesadelos em sonhos. Sai do seu lugar e vem aqui orar com uma dessas pessoas, casais, pessoas, adolescentes. Vem aqui orar por essas pessoas. Você tem pela graça de Deus experimentado isso, tem autoridade espiritual para isso. Isso é sério. Vem orar por essas pessoas. Venha dizer para elas, é possível porque a gente tem, Deus tem restaurado os nossos sonhos. Venha dizer para elas, Deus tem transformado os nossos pesadelos. Satanás tem cirandado o nosso casamento. Mas nós temos ouvido a voz de Deus. Não temos tido medo de encarar as nossas fraquezas. E Deus tem restaurado os nossos pesadelos em sonhos. Começa a orar aí por essas pessoas. Começa a ministrar sobre a vida deles e delas. Pode fazer isso em nome de Jesus. Porque aquilo que você tem vivido, você tem autoridade para ministrar sobre a vida das pessoas. Você tem autoridade para dizer, o Deus que fez a minha casa, o Deus que está fazendo no meu casamento, vai fazer sobre a casa, o casamento, sobre a vida desses que estão aqui. Isso é igreja. Isso é ser igreja. O pastor Alexandre Robles ontem disse uma coisa muito interessante. A única forma das pessoas verem o Deus em quem nós cremos é através da forma como nós vivemos. Você tem vivido isso? Deixe Deus se revelar a essas pessoas e se manifestar através daquilo que você tem vivido e tem experimentado. Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor.
Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante do Senhor estão famílias, casais, maridos, esposas, jovens, adolescentes, Pai, que estão apresentando e se colocando diante do Senhor nessa noite, colocando seus sonhos, colocando seus medos, colocando seus pesadelos diante do Senhor, porque, ó Deus, a semelhança daquilo que aconteceu onde tudo começou, o Senhor está aqui nessa noite, interessado em restaurar os sonhos dos teus filhos e das tuas filhas. Bendito seja o